O Supremo Tribunal Federal suspendeu mais uma vez o julgamento hoje do Marco Temporal de Terras Indígenas. Vamos a Brasília com Pedro Canguçu, que tem as informações. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leal. O placar ficou 4-2, viu? Eu estou bem aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, o local onde acontece a votação, o julgamento do marco temporal. Aqui na minha esquerda não dá para ver, mas uma estrutura foi montada para que indígenas acompanhassem essa votação bem de pertinho. Segundo a organização, 600 indígenas de todo o país estão aqui em Brasília para acompanhar essa votação do marco temporal. O julgamento foi suspenso mais uma vez, dessa vez por conta do horário, e deve retomar somente na semana que vem. Votaram a favor do marco temporal os ministros André Mendonça e também Cássio Nunes. E votaram contra o marco temporal os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e também Cristiano Zanin. Leal, havia uma expectativa muito grande em cima do voto de Zanin, até porque ele foi o último ministro a ingressar aqui no Supremo Tribunal Federal. E os indígenas estavam com bastante expectativa, em relação ao voto dele. E ele votou contra, então, o marco temporal, que aí foi a alegria dos indígenas que estavam aqui acompanhando a votação nessa estrutura que foi montada ao lado do STF. Olha só, restam agora 5 manifestações e ao longo da semana que vem essa votação deve continuar. Agora, o que diz então a tese do marco temporal? Diz o seguinte, que só teriam direito às terras indígenas aqueles que tivessem posse dessas terras no dia 5 de outubro de 88, dia da promulgação da nossa Constituição Federal. Mas na fala, Zanin diz o seguinte, que as constituições anteriores já previam os direitos indígenas. Claro, a gente vai continuar acompanhando essa votação aqui na semana que vem. Mas para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade local, vamos colocar aí na tela uma imagem que mostra, uma arte na verdade, que mostra a população indígena em Minas Gerais e também em Uberlândia. Olha só, em Minas Gerais, a população indígena total é de 36.699. Isso representa 0,18% das pessoas indígenas em Minas Gerais. Agora, se consideram indígenas, segundo a pesquisa, 4.814 pessoas. Agora, trazendo mais para a nossa realidade, em Uberlândia, o total de pessoas indígenas são 775 pessoas, o percentual de pessoas indígenas é 0,11% e se consideram indígenas, conforme a pesquisa, 82 pessoas. Eu volto com você, Leal, e reafirmo que na semana que vem a gente, claro, continua acompanhando aqui a votação do marco temporal. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você.